Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre os métodos dialíticos. Só lembrando que a doença renal crônica é uma doença que mantém uma incidência muito alta. Poucos casos, alguns casos evoluem como cura e morte, mas a incidência não para. E a incidência é sempre maior do que aqueles casos que são resolvidos ou que o indivíduo falece, de forma que a prevalência é crescente, como nós já vimos na aula de doença renal crônica. E quando o paciente com doença renal crônica ele atinge um nível que a gente chama de insuficiência renal crônica terminal, ou seja, quando o clearance cai a valores tão baixos que o indivíduo não consegue mais manter a sua homeostase e começa a apresentar os sinais e sintomas da uremia, ele tem duas possibilidades. Ele pode fazer um transplante renal, o que é muito raro. Na maioria das vezes ele vai para diálise, alguma forma de diálise. No Brasil, 90% dos pacientes vão para hemodiálise, cerca de 10% dos pacientes vão fazer diálise peritoneal. E da diálise, esses pacientes normalmente são inscritos no transplante renal, e aí ele pode, se ele não tiver um doador, ele pode entrar na fila para um doador cadáver, ou se ele tiver um doador, ele pode ser preparado para um doador vivo, familiar. Em alguns casos raros, o paciente sai do tratamento conservador e faz um transplante renal preemptivo, sem passar pela diálise, mas não é o mais comum. Lembrar que o transplante renal, como nós veremos, não é uma cura para a insuficiência renal e o paciente pode vir a perder a função desse enxerto e voltar para a diálise e fazer até novamente um novo transplante. Quais são as indicações de diálise na doença renal crônica? Nós normalmente nos baseamos pelo clearance. O clearance com alguma fórmula confiável, a fórmula do MDRD, a fórmula do CKEP. Se esse paciente tem clearance acima de 15 ml por minuto por metro quadrado, baseado em uma dessas fórmulas, se ele apresenta sinais e sintomas sugestivos de uremia, é melhor que nós pesquisemos. Por exemplo, esse paciente pode ter uma anemia que explica esses sinais e sintomas, e esse paciente não tem, na imensa maioria das vezes, indicação de tratamento dialítico. Por outro lado, quando o paciente tem um clearance abaixo de 5 ml por minuto por metro quadrado, na maioria das vezes, há que se já pensar no início da diálise. É possível manter o paciente assim, até por longos períodos? É possível, mas na maioria das vezes esse é um clearance muito baixo, uma função renal muito baixa, e o paciente vai acabar apresentando sinais e sintomas de uremia, então nós já devemos prepará-lo para indicar o tratamento dialítico. E quando o clearance está entre 5 e 15 ml por minuto por metro quadrado, nós só vamos indicar diálise se ele apresenta os sinais e sintomas da uremia. Que sinais e sintomas são esses? Então, os sinais comuns da insuficiência renal: declínio de status nutricional, o paciente começa a diminuir o seu apetite e começa a perder peso, a albumina pode cair, ele pode apresentar hipervolemia não responsiva ao tratamento com diurético terapia, ele começa a apresentar sinais de fadiga, astenia, ele pode começar com impedimento cognitivo leve, que na maioria das vezes ele nem percebe, e alguns familiares que acabam relatando isso para a gente, e também pode ter alguns distúrbios ácido-básicos ou hidroeletrolíticos, como por exemplo acidose, hiperfosfatemia, hipercalemia, que são refratários ao tratamento clínico. E se o paciente apresenta encefalopatia urêmica, começa a realmente entrar em torpor, um quadro de impedimento cognitivo mais avançado, ou apresenta pleurite ou pericardite, ele tem uma indicação absoluta de diálise. Em relação à insuficiência renal aguda, nós já discutimos isso, mas só relembrar que existem duas correntes no início da diálise na insuficiência renal aguda. Aqueles autores e aqueles médicos que indicam a diálise precocemente, isso vai evitar a hipervolemia. Consequentemente, nós sabemos que a insuficiência renal aguda é uma doença praticamente restrita à unidade de terapia intensiva. Nós vamos ter mais liberdade para administrar nutrição e drogas, nós vamos impedir que esse paciente evolua para a uremia e vamos prevenir distúrbios ácido-básicos e eletrolíticos. Essas são as vantagens de iniciar uma diálise precoce. Por outro lado, se nós optarmos por iniciarmos a diálise mais tardiamente,
nós teremos o menor risco de hemorragia, sendo que na maioria das vezes nós vamos fazer hemodiálise, isso vai envolver heparinização do paciente, né? Nós reduzimos o risco de hipotensão e nós sabemos que os episódios de hipotensão podem fazer com que esse paciente perca ainda mais a função renal dele e nós reduzimos o risco de arritmias. Não existe um consenso e não há também algum trabalho que nós possamos nos nortear para poder defender essa ou aquela conduta. Isso é muito individualizado, isso depende muito da disponibilidade do meio dialítico, da experiência da equipe, indicar o timing exato de iniciar o tratamento dialítico. Quais são os objetivos do suporte dialítico? Depuração de solutos, então reduzir as excretas nitrogenadas que são retidas na insuficiência renal crônica, não apenas as mais clássicas, como por exemplo a ureia e a creatinina, remoção de fluidos, correção de distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos, se possível fazer isso tudo preservando a função renal desse paciente. Se ele tiver insuficiência renal aguda, é fundamental que ele não evolua com episódio de hipotensão, e a mesma coisa na doença renal crônica. Ele normalmente vai para a diálise ainda com função renal residual. Então, preservarmos a função renal residual desse paciente é fundamental, tanto na DRC como na insuficiência renal aguda. É um suporte de vida na insuficiência renal aguda e vai melhorar a qualidade de vida na DRC. Quais são os tipos de diálise? Nós temos basicamente dois tipos que nós vamos detalhar mais adiante. A diálise peritoneal, em que nós vamos infundir o líquido de diálise na cavidade peritoneal e os capilares peritoneais vão fazer essa troca, vão fazer o procedimento dialítico. Ou nós temos a hemodiálise, em que nós vamos usar um filtro, um hemodializador externo, e os processos de difusão de moléculas, de convecção e de ultrafiltração vão acontecer dentro desse filtro. Aqui nós estamos vendo uma clínica de hemodiálise com vários pacientes. Na doença renal crônica, esse tratamento é indicado com sessões de 4 horas, 3 vezes por semana. Então os pacientes já têm a sua agenda, eles são já crônicos. Aqui vocês estão vendo que eles estão fazendo inclusive atividade física durante a diálise. Aqui é a nossa clínica, alguns estão conversando, outros muitas vezes mexendo nos seus computadores, telefones celulares, outros vendo televisão, e ali eles passam tempo, mas são 3 sessões semanais de 4 horas de duração cada sessão. Obviamente isso vai trazer um impacto na vida desse paciente. E o que acontece aqui neste filtro? Nós estamos vendo então que o paciente tem uma fístula arteriovenosa. Nós vamos ver mais à frente como é que é confeccionado isso, como é que isso funciona. Então esse sangue passa por esse filtro, aqui o sangue entra no filtro e volta para o paciente, ele é recirculado nesse sistema de circulação extracorpórea. Nós usamos heparina para que esse circuito obviamente não coagule, e vocês estão vendo aqui que existe uma entrada e a saída da solução de diálise. Então, mais uma vez, existe uma fístula arteriovenosa, existe uma comunicação de uma veia que é periférica com uma artéria profunda, o que nos permite um fluxo de sangue arterial na periferia. Nós vamos usar normalmente um fluxo em torno de 300 ml por minuto, o que nós não conseguiríamos numa veia periférica. Então o paciente faz essa fístula, é confeccionada cirurgicamente e depois ele é submetido a esse tratamento. Aqui vocês estão vendo este filtro, né? O sangue então entra por aqui e sai por aqui, a solução de diálise entra por aqui e sai na outra extremidade. Aqui ele é chamado de capilar, de filtro dialisador ou capilar, porque eles têm esses inúmeros vasos capilares, o sangue passa dentro desses vasos e a solução de diálise passa em volta, e não há um contato, jamais existe um contato direto entre o sangue do paciente e a solução de diálise. Podemos ver então que são inúmeros capilares, inúmeros vasos capilares, e o sangue passa dentro desses capilares, que são compostos de uma membrana sintética ou semissintética, e a solução de diálise fica em volta, e não há jamais um contato entre o sangue, que está dentro dos vasos capilares, e a solução de diálise, que fica sempre em volta desses
desses capilares. Então aqui nós estamos vendo o filtro, né, o capilar, com o sangue dentro dele. Então, mais uma vez, né, o sangue entra numa direção, sai na outra, e a solução de hemodiálise, a solução de diálise, ela entra numa direção e sai na outra, e normalmente existe um mecanismo contracorrente que nós vamos ver mais à frente. Então aqui nós podemos observar como é que isso funciona. A bomba de sangue, existe um circuito extracorpóreo, linhas que vão levar este sangue até o filtro. Existe uma bomba de sangue onde nós determinamos o fluxo de sangue, que normalmente é entre 200 até 400 ml por minuto. O sangue então passa por dentro daqueles filamentos capilares, voltando para o paciente. Por outro lado, a solução de diálise, ela entra em mecanismo contracorrente. O sangue entra por aqui, sai por aqui, e a solução de diálise entra por aqui, sai por aqui, o que vai amplificar as trocas, como nós vamos ver. Então, o líquido que passa após a solução de diálise, ele é descartado. Então, nós estamos observando que isso é a solução de diálise, que entra por aqui e sai por aqui. Essa solução de diálise, normalmente, ela é preparada pela máquina. A máquina, nós oferecemos dois concentrados, um concentrado ácido e um básico, com os compostos que nós vamos ver um pouco mais adiante. E isso a máquina faz a mistura com uma água ultra pura que vem do centro de hemodiálise, formando a solução final, e em cada sessão o paciente entra em contato com 120 litros de solução de diálise. Então aqui nós estamos vendo mais uma vez esse processo, e aqui como o processo acontece. Nós temos o sangue passando de um lado, o líquido de diálise passando do outro lado, as moléculas estão sempre em constante agitação, a água passa, e algumas pequenas moléculas também passam pelos poros dessa membrana. Mas, obviamente, células do sangue não passam, leucócitos, hemácias, grandes moléculas também terão mais dificuldade de passar. E o clearance, a capacidade de clareamento desse capilar, ele varia dependendo do tipo de indicação clínica que nós vamos prescrever. Mas o fabricante traz para a gente qual é o clearance, por exemplo, de creatinina, que é uma molécula pequena, e de vitamina B12, que é uma molécula média. Aqui, mais uma vez, em nenhum momento existe contato direto do sangue com o dialisado. O sangue passa numa direção e o dialisado passa em outra direção, opostas, de forma que o sangue, ao entrar aqui, ele começa a entrar em contato com a solução de diálise, e quando grande parte das partículas que já passaram para cá, ele já começa a entrar em equilíbrio, ele está encontrando uma solução de diálise novinha, que está chegando agora. Lembrar que não existe recirculação do líquido de diálise, só existe recirculação do sangue, que sempre volta para o paciente. O dialisado não, ele entra e não volta mais ao paciente. Então o sangue, quando ele já passa, já começa o seu processo de purificação, e ele já começa a tender a entrar em equilíbrio com a solução de diálise, ele está encontrando uma solução de diálise nova. Então esse mecanismo contracorrente amplifica as trocas, como nós já vimos. E o que é diálise? Diálise é um processo pelo qual a composição dos solutos de uma solução A ela é alterada pela exposição dessa solução a uma segunda solução B, através de uma membrana semipermeável. Então é o que a gente está vendo aqui. A solução A, por exemplo, poderia ser o sangue, que tem aqui vários componentes dentro dele. Ela entra em contato com uma solução B, que é a solução de diálise, que está livre desses componentes, por exemplo, livre, vamos supor que isso aqui sejam moléculas de ureia. A ureia, então, vai tender a entrar em equilíbrio se nós colocarmos essas duas soluções em contato através de uma membrana semipermeável. Isso é o processo, a diálise. E como é que esse processo ocorre? Esse processo ocorre de várias formas. Primeiro, nós temos aqui um sangue, por exemplo, em que nós temos várias coisas que estão retidas. Por exemplo, nós estamos vendo aqui moléculas de ureia, moléculas de creatinina, moléculas de potássio que são retidas, só para dar um exemplo, assim como nós estamos, por exemplo, os íons H+, que os pacientes tendem a fazer acidose. Isso, quando é colocado em contato com uma solução limpa, as moléculas vão sempre estar em movimento, vai haver um momento em que há um equilíbrio entre essas duas soluções. Esse equilíbrio durante o tratamento ele nunca acontece, porque o sangue está sempre recirculando e nós estamos sempre fornecendo ao paciente uma solução de diálise nova.
Paralelamente, nós sabemos que os pacientes com insuficiência renal crônica, eles retêm líquido, uma vez que eles perdem a função renal nos seus estágios finais, e nós precisamos tirar esse líquido do paciente, senão ele fica hipervolêmico. Que processo nós usamos? Nós usamos uma pressão no compartimento sanguíneo, e parte desse líquido passa por esses filtros, o que nós estamos vendo aqui, que é chamado de ultrafiltração. Então nós limpamos o sangue dos seus solutos através da diálise e nós retiramos água do paciente no mesmo processo, paralelamente, concomitantemente, através da ultrafiltração. E o que é transporte convectivo? Quando nós realizamos a ultrafiltração, exercendo uma pressão então do compartimento de sangue contra a membrana, uma parte da água vai se mover, porque essa membrana é permeável à água. Isso vai literalmente dragar parte das excretas que são retidas no paciente. Então, esse transporte de líquidos que se dá acompanhando a água é o transporte convectivo. Então, durante a diálise, nós temos um processo de difusão de partículas, ou seja, colocando o sangue do paciente em contato com a solução de diálise, separados por uma membrana semipermeável, todas as moléculas de tudo que está no sangue vão estar constantemente se chocando contra essa membrana. Existe uma tendência em que parte dessas moléculas, dependendo do poro do dialisador, passem para a solução de diálise. Isso então é um transporte de difusão, que não envolve energia. Nós vamos ter ultrafiltração, que é a retirada de água. Nós estamos exercendo uma pressão sobre o compartimento de sangue, fazendo com que parte da água passe através desses poros. E essa água que passa através dos poros também acaba carreando algumas moléculas de soluto, principalmente moléculas pequenas, o que é o transporte convectivo. Então, a diálise é tudo isso junto, né? Difusão, convecção, e nós podemos associar ou não ultrafiltração, dependendo da necessidade do paciente. Vamos supor que nós tenhamos avaliado o paciente e chegamos à conclusão de que o peso ideal para que ele sair de uma sessão após a sessão de hemodiálise seja 60 quilos. Então ele faz uma sessão segunda, quarta e sexta. Ele faz a sua sessão na segunda-feira e sai com 60 quilos. De segunda até quarta, ele começa a acumular líquido, porque ele perdeu função renal, por isso ele está fazendo um tratamento dialítico. E quanto mais função renal residual ele tem, menos ganho de peso interdialítico ele vai ter. Mas algum ganho interdialítico normalmente acontece. Então, quando ele chega na quarta-feira, ele chega, por exemplo, com 62 quilos, a máquina tem um controle de ultrafiltração, nós dizemos para a máquina, olha, nós queremos retirar 2 quilos durante as 4 horas de tratamento dialítico, e a máquina retira exatamente isso. Então, nós fazemos a retirada de solutos e a retirada de líquido no mesmo processo. Como é que é a composição desse líquido de diálise? Esse líquido de diálise, nós vamos colocar nele tudo aquilo que a gente quer retirar, mas nós precisamos que entre em equilíbrio. Por exemplo, se nós não colocarmos nenhum sódio na solução de diálise e o paciente tiver um sódio no plasma normal, a tendência é que ele saia da diálise hiponatrêmica. Então, nós colocamos o sódio dentro na concentração normal, de 134 a 140 mg por litro, e isso é regulável. Nós podemos regular se o paciente tiver dependendo da hipervolemia ou do grau de retenção de sódio que esse paciente tenha, nós podemos regular a quantidade de sódio na solução de diálise final. Mas nós temos que colocar sódio, senão o paciente vai fazer hiponatremia. A mesma coisa, esses pacientes eles vão reter potássio durante o tratamento dialítico, mas nós colocamos um pouco de potássio na solução de diálise para que ele também não tenha hiperpotassemia. Mesma coisa com cálcio, bicarbonato, esses pacientes têm acidose. Então, para tratarmos a acidose desse paciente, nós colocamos bicarbonato na solução de diálise e aí o bicarbonato passa para o sangue do paciente já tratando a acidose. A mesma coisa o magnésio, e os pacientes que são diabéticos, nós colocamos um pouco de glicose para que eles não façam hipoglicemia. Então, diálise, o processo todo é isso aqui. Vai haver passagem de solutos do sangue para a solução de diálise, passagem de algumas solutos também da solução de diálise para o sangue, e vai haver também um processo de ultrafiltração, ou seja,
nós vamos retirar a água do compartimento sanguíneo. Tudo isso ao mesmo tempo. Como é que nós fazemos a prescrição da diálise? A diálise é um remédio como outro qualquer, tem que ser prescrita pelo médico. Então nós podemos determinar, nós temos uma diversidade de filtros para que nós possamos escolher, filtros de acetato de celulose, filtros de membranas sintéticas que são melhores. Nós podemos escolher o tipo de membrana, nós podemos escolher o coeficiente de ultrafiltração, quanto que nós podemos tirar mais ou menos de água com esse filtro. Nós podemos escolher a superfície desse filtro, um filtro de maior superfície para pacientes maiores, filtros de menor superfície, por exemplo, para criança. O fabricante nos informa qual é o clearance de vitamina B12, o clearance de creatinina e de fosfato, normalmente, desses filtros. E nós podemos usar filtros que nos permitem a reutilização. Nós podemos fazer reutilização desde que siga as normas regulamentadas por portaria federal, é legal, e nós, em alguns casos, nós não fazemos reutilização. É o caso, por exemplo, de pacientes portadores de hepatite B, portadores de HIV. Nós determinamos o fluxo de sangue. Quanto maior o fluxo de sangue, maior a remoção de solutos, mas obviamente isso tem um limite. Se o sangue também passa muito rapidamente, isso acaba diminuindo a capacidade de difusão dessas partículas. A mesma coisa em relação ao fluxo dialisado, isso é individualizado. Na hemodiálise crônica, normalmente nós utilizamos um fluxo de sangue de 300 ml por minuto e um fluxo de dialisado de 500 ml por minuto. Isso varia muito na insuficiência renal aguda e também nos pacientes crônicos que têm algum tipo de cardiopatia, que nós usamos fluxos mais baixos. Nós podemos trabalhar na composição do dialisado, na quantidade, por exemplo, de bicarbonato, na quantidade de sódio, na quantidade de cálcio, dependendo de algum ajuste que nós tenhamos que fazer, dependendo dos exames do paciente. A temperatura do dialisado também, podemos trabalhar com o dialisado com uma temperatura mais baixa, o que vai levar a vasoconstrição e que vai evitar que esse paciente faça hipotensão. Nós fazemos isso com muita frequência nos pacientes em UTI, na insuficiência renal aguda, e trazemos a temperatura do dialisado para uma temperatura mais confortável no paciente com doença renal crônica, senão ele acaba sentindo frio. E, obviamente, a remoção de fluidos vai ser de acordo com aquele peso que nós estabelecemos para o paciente através de avaliação clínica e alguns exames complementares, como, por exemplo, ultrassonografia à beira do leito. Nós vamos determinar qual é o peso seco que o paciente tem que sair no final da sessão de diálise. Vamos falar um pouco sobre acesso venoso. Então, antes de fazer o acesso venoso, nós fazemos um mapeamento vascular para determinar como é que estão os vasos desses pacientes, se esses vasos permitem com que a gente faça a fístula arteriovenosa. Aqui, então, nós estamos fazendo a confecção da fístula, fazemos uma anastomose término da veia lateral da artéria. Então, nós estamos usando uma veia cefálica e uma artéria radial e fazendo, portanto, uma fístula arteriovenosa radiocefálica. Assim ela vai ficar. Nós vamos fazer uma punção arterial e uma punção venosa para devolver o sangue. Só lembrar que essa fístula arteriovenosa, uma vez confeccionada, nós precisamos esperar um tempo para que ela amadureça, para que essa parede da veia acabe se espessando e permita que nós possamos fazer punção, e esse tempo é variável, mas é no mínimo 20 dias, e quanto maior, melhor. Então, quando nós estamos programando no paciente crônico que ele está chegando no ponto de fazer diálise, nós já solicitamos que o cirurgião faça essa fístula arteriovenosa. E caso o paciente não tenha uma fístula arteriovenosa e tenha uma indicação urgente de diálise, ou no caso da insuficiência renal aguda, nós vamos usar um catéter de duplo lumen. Esse catéter de duplo lumen, ele vai ser passado numa veia central, por exemplo, aqui nós estamos usando a jugular, né? E nós vamos usar a técnica de Seldinger. Vai ser feita a punção da veia, passa-se um fio guia através dessa agulha, passa-se um dilatador através desse fio guia, retira-se esse dilatador e finalmente nós inserimos o catéter. Então aqui são feitos dois, um dilatador de calibre menor, depois posteriormente um dilatador de calibre maior e finalmente então se insere o catéter. E esse catéter ele deve ficar pelo menor tempo possível. Ele vai ficar naqueles pacientes com lesão renal aguda ou nós já sabemos que grande parte deles vai falecer, mas os que não falecem, na maioria das vezes, recuperam a função renal.
Então nós não vamos fazer fístula nesses pacientes. E nos pacientes com doença renal crônica, nós passamos o catéter, caso haja uma indicação urgente de diálise, solicitamos a fístula. E assim que nós possamos puncionar essa fístula, nós retiramos esse catéter para evitar maior complicação, a que nós mais tememos quando se passa um catéter, que é um processo infeccioso. O catéter fica assim, então, na jugular do paciente, nós fazemos o curativo, o paciente vai para casa com esse catéter até que ele tenha a sua fístula confeccionada. Na diálise peritoneal, o princípio de funcionamento é similar à hemodiálise. Também se baseia no princípio de difusão e de convecção e de ultrafiltração. A diferença é que, em vez de utilizarmos um filtro artificial, um hemodializador, como na hemodiálise, nós vamos utilizar como membrana de troca os capilares peritoneais. Se implanta um catéter de silicone na cavidade peritoneal. E infunde-se, então, um líquido, o dialisado, na cavidade peritoneal. Então, aqueles compostos retidos na insuficiência renal crônica ou na lesão renal aguda, aqueles compostos da uremia, eles passam por difusão simples para esse dialisado, drena-se esse dialisado, então, usado, sujo, e infunde-se novamente outro líquido limpo, fazendo-se, então, trocas que vai depender a periodicidade dessas trocas e a maneira como essas trocas vão ser feitas vai depender do tipo de diálise peritoneal que nós estamos utilizando, que nós veremos a seguir. Uma das diferenças entre a hemodiálise e a diálise peritoneal é a forma como nós retiramos o líquido, ou seja, como promovemos a ultrafiltração. Lembrar que na hemodiálise nós aumentamos a pressão no lado do sangue, ou seja, aumentamos a pressão hidrostática do sangue contra a membrana. Como a membrana na hemodiálise ela é permeável à a água passa num gradiente de pressão hidrostática. Na diálise peritoneal, por outro lado, nós colocamos um soluto e produzindo assim uma solução osmoticamente ativa. O dialisado se torna uma solução osmoticamente ativa. Essa solução osmoticamente ativa normalmente é a glicose, e utiliza-se então a glicose hipertônica, que puxa a água por osmose. Então a água se move do menos concentrado do sangue em direção ao mais concentrado. Isso é a osmose da solução de diálise. Com isso, então, nós retiramos a água do paciente. Nós podemos utilizar diversas concentrações de glicose hipertônica, o que nos permite individualizar a retirada de líquido do paciente. Existem várias modalidades de diálise peritoneal, todas elas baseadas nesse mesmo princípio exposto anteriormente. Uma das mais utilizadas é a diálise peritoneal ambulatorial contínua, muito conhecida pela sua sigla que está em inglês aportuguesado, para CAPD. Nessa modalidade, o paciente é treinado no centro de nefrologia a realizar suas trocas, principalmente a ter higiene para que ele não contamine na hora de se ligar ao catéter que está dentro do seu peritônio. Então ele é treinado para realizar essa troca, ele drena uma solução que estava na sua barriga, uma solução em que já houve o equilíbrio entre o sangue e a solução de diálise, tanto por osmose, pela retirada de líquido, quanto pela passagem de solutos. Ele drena isto nessa bolsa e depois ele infunde um novo dialisado e ele faz isso 4 vezes ao dia, pela manhã, na hora do almoço, à tarde e à noite quando vai dormir. Então esse é um tipo de diálise que requer que o paciente tenha vários, ele necessita, né? Ele praticamente fica preso ao método, porque ele necessita fazer 4 trocas ao dia e obviamente isso impacta muito na qualidade de vida dele, impactando inclusive na sua capacidade laborativa. Já na diálise peritoneal automática, que vem sendo cada vez mais utilizada, o paciente pode manter o peritônio vazio ou pode manter o peritônio com alguma solução de diálise durante o dia. Normalmente ele não faz trocas durante o dia e à noite ele se liga numa máquina e enquanto ele está dormindo, essa máquina faz diversas trocas, fazendo então a diálise no momento em que o paciente está dormindo.
ela pode até ser associada, se necessário, a trocas durante o dia, mas o mais comum é que o paciente se ligue e pela manhã ele se desliga desse método. É um método realmente muito mais confortável para o paciente que pode exercer suas atividades normalmente. E a diálise peritoneal intermitente é um método em que se usa em terapia intensiva, principalmente em criança, mas às vezes também em adulto, como um método dialítico na insuficiência renal aguda. São feitas várias trocas durante o dia. Atualmente nós usamos a mesma máquina de diálise peritoneal automática e implantamos um catéter também de Tencoff, que é o catéter que se usa na diálise peritoneal automática ou na diálise peritoneal ambulatorial contínua, enquanto o paciente precisar desse método. Aqui, então, nós estamos vendo o catéter. Esse é um catéter que foi implantado através de uma técnica que é a mesma técnica de Selden, é um catéter que é implantado pelo próprio nefrologista, o catéter de Tencoff, e o paciente fica com esse catéter. Os cuidados, o risco é de ter infecção de orifício e, obviamente, se não houver um treinamento adequado, o grande problema da diálise peritoneal é infecção aqui, que é peritonite. Então, se nós compararmos a hemodiálise e a diálise peritoneal, a hemodiálise, obviamente, tem um maior clearance. Vamos lembrar que em cada sessão de hemodiálise o paciente vai entrar em contato com 120 litros de solução. Isso é muito menos, o volume de troca é muito menor na diálise peritoneal, embora ela seja feita todos os dias. O paciente vai ter como vantagem um contato frequente com o seu serviço de nefrologia, com o médico, contato com outras pessoas, com chance de se socializar. O paciente não necessita de treinamento e não realiza o procedimento. E ele gasta menos tempo. Na diálise peritoneal, ele tem menos complicações hemodinâmicas, obviamente, porque não envolve uma circulação extracorpórea. Pelo menos teoricamente, preserva melhor a função renal, porque a possibilidade de fazer hipotensão é muito menor. O paciente faz o tratamento na sua própria casa e ele tem uma restrição menor de líquidos alimentar e é um método indolor, ao contrário da hemodiálise, que envolve punção, da fístula. As desvantagens da hemodiálise é que o paciente realmente, muito frequentemente, tem mal-estar após as sessões, por causa daquela retirada de líquido que é feita de forma intermitente. Ele tem mais complicações, ele pode ter hipotensão, cãibras, durante o tratamento dialítico, um maior risco de infecção do acesso venoso. Por outro lado, na diálise peritoneal, o paciente necessita um treinamento, necessita ter na casa dele também um ambiente adequado para que ele faça isso, e ele tem um menor risco de infecção de acesso venoso, mas ele tem um maior risco, obviamente, de peritonite. Se nós formos comparar a sobrevida entre a hemodiálise e a diálise peritoneal, entre pacientes que têm condição de fazer os dois métodos, nós observamos que não há uma diferença de sobrevida significativa entre os dois métodos. Em relação ao suporte dialítico na insuficiência renal aguda, o que normalmente nós fazemos nesses pacientes? O método mais utilizado no Brasil é a hemodiálise convencional. Quando o paciente tem instabilidade hemodinâmica e não tolera aquele fluxo grande que nós falamos anteriormente de 200, 300 ml, nós utilizamos uma hemodiálise lenta de baixa eficiência, ou seja, nós utilizamos um fluxo de dialisado mais lento e um fluxo na bomba de sangue em torno de 100, 150 ml, e o paciente fica ali durante 8 horas, por exemplo, não durante 4 horas. Podemos utilizar a ultrafiltração, porque quando nós precisamos apenas retirar líquidos. A hemodiafiltração intermitente, nós usamos um hemofiltro, mas tem contato também com a solução de diálise, ou a diálise peritoneal intermitente, que é muito menos utilizada. E existem os métodos contínuos, que são feitos em máquinas especiais, como essa aqui, que é a Prisma. É uma máquina própria para fazer métodos contínuos. Então, nós podemos, nesses métodos aqui, o paciente é mantido durante dias no tratamento dialítico. Nós podemos usar ultrafiltração lenta contínua, se usa um hemofiltro e se vai repondo esse hemofiltro, ele usa só transporte convectivo, uma vez que não tem solução de diálise, então não existe o transporte difusivo, retira-se muito líquido do paciente, mas esse líquido vai sendo reposto durante o tratamento. Podemos fazer a hemofiltração contínua, podemos também fazer a hemodiafiltração contínua, que é uma associação de hemofiltração, mas com líquido de diálise, com solução de diálise. Podemos fazer hemodiálise de fluxo contínuo e também a diálise peritoneal contínua, usando uma máquina de diálise peritoneal automática.
É melhor fazer método contínuo ou melhor fazer método intermitente? O método contínuo ele tem algumas vantagens. Né? Ele traz menos instabilidade hemodinâmica, uma vez que o fluxo que nós vamos utilizar é menor. Maior e mais regular remoção de solutos e fluidos. É um método mantido ali durante 24 horas. Mas não tem um benefício comprovado em relação à hemodiálise aos métodos dialíticos intermitentes. Existem algumas recomendações em que a hemodiálise contínua realmente ela se torna a escolha. Por exemplo, se o paciente tiver edema cerebral ou se o paciente tiver hemodinamicamente instável e uso de altas doses de drogas vasoativas. Quais são os indicadores que nós utilizamos para o paciente em diálise, principalmente nos pacientes crônicos? Nós todos os meses avaliamos se esse paciente tem um bom controle da anemia, então se avalia, né, o hematócrito, a hemoglobina, a cinética de ferro através do índice de saturação da transferrina, da ferritina sérica. Se avalia o controle da doença osteometabólica, todos os meses se dosa o cálcio, o fósforo e periodicamente se dosa o hormônio, o paratormônio. Se esse paciente está apresentando muitas infecções, isso é um sinal de né, de problema com acesso. Às vezes o paciente não se consegue uma fístula, ou porque o paciente está muito debilitado. Quanto mais internações o paciente apresenta, pior ele está dialisado. Nós avaliamos se ele tem bom apetite, né, se ele tem bem-estar, se ele tem um bom controle pressórico e, obviamente, todos aqueles outros fatores de risco nós avaliamos nesses pacientes. Como é que estão os lípidos deles, nós orientamos para que cesse o tabagismo, para que se trate a obesidade, etc. Como é que se adequa a diálise? Adequa-se a diálise fazendo mensalmente uma dosagem de ureia pré e pós, no caso da hemodiálise, que é o método mais utilizado, né, e se avalia o clearance vezes o tempo de diálise dividido pelo volume de distribuição da ureia. Então se joga numa fórmula e o paciente que apresenta um KTV de no mínimo 1.2, pelo menos teoricamente, ele está bem dialisado. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.